A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Samuel Negrete. Hoje a gente está recebendo uma nova convidada aqui no canal, a Maria Eduarda, que também é minha prima. Ela tá vindo lá de Trombudo Central e a gente vai estar gravando um podcast, estilo como a gente fez com a Thalita, ex-membro do canal, aqui em alguns vídeos anteriores aqui do nosso canal. No vídeo a gente vai fazendo umas perguntas um para o outro e a gente vai estar respondendo. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode também estar escrevendo aí nos comentários que a gente depois vai estar respondendo aí com mais calma, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, o estilo do nosso podcast hoje vai ser sobre... O tema vai ser De Volta ao Coração de Deus. E nós vamos fazer, como o Samuel falou, em estilo podcast. E eu já tenho as perguntas aqui e eu vou fazer uma pergunta, depois ele vai fazer pra mim. E a primeira pergunta é: o que significa pra você estar no coração de Deus? Então, eu acredito que essa seja uma resposta que não tem uma resposta correta. Ela tem... Nunca vai ter uma resposta exata. Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Cada um vai ter um ponto de vista próprio. Mas o que eu entendo? O que é estar no coração de Deus? Estar no coração de Deus, no meu ponto de vista, pelo menos, eu entendo que é você estar fazendo as coisas que o Senhor quer que você faça. Por exemplo, você está no caminho certo. Então, se você cumpre os mandamentos que Cristo deixou para nós, em teoria, você estaria no coração de Deus, porque você está fazendo a vontade do Senhor. Quando você está fora dos caminhos de Deus, não é que... Aí é aquela questão que eu falei, não tem resposta errada, porque, tipo, se você está fora dos caminhos de Deus, não é que Deus não esteja com você no coração dele, não é porque ele não te ame mais. Só que se você segue os mandamentos de Cristo, cumprindo aquilo que o Senhor nos ensina, você automaticamente está no coração de Deus, porque você está fazendo a vontade do Pai. Porque é aquela coisa, você não tem como estar no coração do Senhor se você não estiver em vínculo com Ele, se você não estiver conectado ao que Ele ensina. Então, no meu ponto de vista, eu entendo que seja isso. Sim, Entendeu? entendi. Tá, Não sei se deu pra entender muito bem, mas eu acho que deu pra explicar bem o que eu quis Bom, dizer. no meu ponto de vista, estar... se é possível... Como é que significa pra mim estar no coração de Deus? Eu acredito que é estar alinhado com aquilo que o Senhor escolheu pra você. Então, é a mesma opinião, sabe? Não é Sim. porque você não entendeu o teu propósito ainda que o Senhor não te ama. Exatamente. Mas Ele tá tentando mostrar pra você o que Ele quer pra você estar no coração dele, conectado com o coração dele. Então, pra mim, É que nem também é a mesma aquela... coisa. Vamos supor, eu vi esse dia um vídeo no Instagram que eu acho que combina muito com isso. Que o cara foi em tom de brincadeira, mas eu acho que faz sentido. Ele pegou uma caixa Bluetooth e ele falou assim: pra eu poder ouvir a música eu tenho que estar conectado ao celular. Porque se eu não tiver conectado ao celular eu não consigo ouvir a música. Daí eu entendo que é a mesma coisa, você não tem como estar no coração de Deus se você não estiver ligado à fonte que transmite as coisas pra você, entendeu? Então eu acredito que seja tipo isso. E a mesma coisa também as pessoas no mundo, né? As pessoas que vivem no mundo, elas escutam o mundo e vivem como o mundo. Sim. Mas quem escuta a voz de Jesus vive como Vive Jesus. como Jesus, exatamente. Né? Você reflete aquilo que te inspira. Que você escuta, né? Exatamente. Que você absorve. Exatamente. Então, Agora vamos para a segunda pergunta. Duda, será que é possível estar dentro da igreja, servir, orar e ainda estar distante do coração de Deus? sim, é possível sim. Hoje, no mundo que nós vivemos, no mundo atual, as pessoas levam muito como o ego. Exatamente. O ego de eu consigo sem Deus, então eu posso servir sem Deus, eu posso É aquela coisa, cantar eu sou o sem próprio Deus, templo, né? Eu Não sou preciso. o próprio templo, eu não Exatamente. preciso estar na igreja tendo comunhão com os irmãos. Eu posso sem o Espírito Santo. Hoje nós vemos que a igreja ela tem tido muita estrutura. Mega estrutura e sons e luzes, e isso parece que entoa o nome de Deus, parece que às vezes o Espírito Santo tá mais naquilo ali do que na própria unção que Deus tá derramando naquele Sim. lugar. Então sim, é como você pode servir sim na casa de Deus estando distante de Deus. Não é porque você tá no templo que você tá alinhado com o que Deus ensina. Sim, Porque o templo, por mais que você esteja ali, mas se você não tiver realmente determinado a estar de acordo com a vontade do Senhor, em vão seria você estar ali no caso, né? sim, Porque, vamos supor, que nem a pergunta fala, é possível estar na igreja, mas mesmo assim distante de Deus? Se você na igreja é uma coisa e na rua é outra pessoa, não adianta de nada. É aquela coisa, não adianta ser crente dentro da igreja, a gente tem que ser crente dentro e fora da igreja, né? E nós temos que saber o que Deus quer pra nós. Exatamente. Porque também não adianta você estar na igreja fazendo tudo o que te pedem, tipo, estar em todos os ministérios e não saber o que Deus quer pra você. A pessoa pode sabe? simplesmente escolher estar na igreja e, vamos supor, tocar no conjunto ou cuidar do data show.
ser da mídia, não porque ela tá querendo ter uma participação nas coisas que envolvem as coisas do Senhor, mas ela pode tratar aquilo como uma profissão, então é uma coisa Sim. fria, não tem um Sim, sentimento mais espiritual Não naquilo, tem algo né? de tipo, se por exemplo, tô na mídia, não, quero que Deus toque na vida das pessoas através Sim. do vídeo que eu editar, ou eu tô num conjunto, eu estou no louvor, eu quero que o Senhor me use para que outras pessoas possam ser tocadas da mesma forma que eu fui através do Sim, louvor. porque se ela tiver Então com as é intenções tudo- erradas, é a mesma coisa que ela Sim. ser da mídia da igreja ou de qualquer empresa aleatória. Sim, assim. é como se É uma espiritualidade. como se hoje na igreja as pessoas estivessem tratando o servir como profissão. Exatamente. Ah, hoje eu vou trabalhar na igreja. Não, hoje eu vou servir na igreja. Hoje eu vou servir ao meu ministério, aquilo que Deus colocou no meu coração. Isso aí. Então tem como sim, você tá servindo, orando, sem estar na vontade de Deus. Você pode tratar aquilo ali como uma profissão do que como uma questão espiritual. Bem isso aí. Tá. Bora para a terceira pergunta então. Samuel, em que momento uma pessoa percebe que deixou de buscar Deus por quem ele é e começou a buscá-lo apenas pelo que ele pode oferecer? Essa pergunta, eu acredito assim. O problema é o que acontece muito hoje em dia, que eu percebo. Não sei se tu já percebeu isso. Eu acho que as igrejas, pelo menos no momento atual que a gente vive, elas estão muito pelas intenções erradas. Tipo assim, eles não estão atraindo as pessoas pra Cristo, eles estão atraindo pessoas pelos motivos errados, não pelos motivos certos. Eles não estão atraindo as pessoas pra igreja, pro templo, através da palavra. Eles estão atraindo por questões sociais, movimento, jantas, questões esportivas. A gente pega muitas igrejas que fazem isso, que atraem os crentes não pra falar de Deus, mas sim como se fosse um clube social. Eu acho que isso tá muito errado. E aquela coisa, tem muitas igrejas que também focam muito na questão material do que a questão espiritual. Ah, se você ajudar com tanto, você vai receber isso. Se você fizer isso pra Deus, Deus vai te devolver isso. E Deus não é uma pessoa que a gente pode barganhar. Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Não é porque a gente ora todo dia que Deus é obrigado a dar um carro pra gente. Não é porque a gente ora todo dia que Deus é obrigado a dar uma casa pra gente. Não, Deus vai fazer aquilo que ele quer fazer porque ele sabe o que é melhor pra gente. É que nem eu falo muitas vezes nos nossos vídeos. Às vezes a gente acha que o melhor pra nós não é o melhor de Deus. Então, tipo assim, eu não posso querer atrair as pessoas pro templo pra... Não, tipo assim, vem pra minha igreja hoje, que hoje Deus vai te dar 500 mil reais, Deus vai te dar uma casa Ou nova. Deus vai, por exemplo, vem na minha igreja hoje que vai ter uma confraternização no final. Se você comprar esse lenço, Deus vai te abençoar. Se você comprar isso aqui, você não vai ter mais doenças, Deus vai te curar. Não é assim. A gente não pode determinar o que Deus vai fazer. A gente não pode materializar a bênção de Deus. Exatamente. Como se monumentos, como se coisas fossem a bênção de Deus. Não, nós temos que acreditar no poder de Deus. Exatamente. Né? E aí, tipo, muitas pessoas, infelizmente, são fisgadas por esse pensamento, né? Dessas pessoas que é o evangelho... Como é que posso dizer? Libertinagem? Não, Libertinagem. tem um nome. Cru? É um evangelho de... prosperidade, uma pregação de prosperidade, mas no sentido errado. Teologia da prosperidade. Exatamente, esse mesmo. A teologia da prosperidade. Exatamente, essa palavra que eu tava procurando. E aí muitas pessoas pensam que, eu tô com a vida assim, vou pra igreja porque o pregador disse que se eu fizer isso, fizer aquilo, Deus vai me ajudar, eu vou ficar assim, assim, assim. E aí muitas das vezes Deus não cumpre e ele fica desanimado. E aí acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Então, ou pior, quando um pastor vai falar sobre dízimos e ofertas, né? E, por exemplo, uma pessoa rica, milionária, ela vai chegar e vai pensar, mas por que eu tenho que devolver meu dízimo pra Deus me prosperar se eu já sou próspero? Exatamente, não faz sentido. Então não faz sentido mais a pessoa tá ali... Tipo assim, eu não preciso mais buscar Deus porque o que ele pode me oferecer eu já tenho. Sim, Só que o principal não é, Deus não vai te oferecer questão material, ele vai te oferecer a salvação. Isso ninguém consegue sem a ajuda de Deus, né? Sim. Então é por isso que até a Bíblia vai dizer numa passagem que Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar pelo furo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, não é mesmo? Não sei se é exatamente assim, mas tem uma passagem que fala sobre isso. Mas é nesse caminho. Exatamente. Uau. Duda, quais são os sinais de que nosso relacionamento com Deus está esfriando? Essa pergunta aqui é... Uau, que pergunta. Profunda. Eu acredito que o primeiro sinal é que você não sente mais o Espírito Santo. Exatamente. Você começa a perder a sensibilidade no Espírito Santo. E como é que a gente consegue determinar se a gente está perdendo o Espírito Santo? Porque quando você peca, você já não sente mais temor naquilo que você pecou. Exatamente. Nossa, eu pequei. Acostuma? Você se acostuma com o pecado. Exatamente. Você se acostuma a errar, você se acostuma com a iniquidade, com a equidade, você continua se acostumando com aquela mesma coisa, porque você já perdeu a sensibilidade no Espírito Santo. Quando nós... Como é que é a pergunta mesmo? Eu esqueci. Como a gente percebe que esfriou espiritualmente?
A segunda coisa é... O segundo sinal é que você não busca mais a Deus naquela mesma intensidade que você buscava antes. Verdade. Por quê? Porque você já perdeu a sensibilidade do pecado. Né, de você estar ali e pequei, errei, Senhor, me perdoa, não. Você já peca, vai fazer o que você tem que fazer e não pede mais perdão pro Senhor. O segundo sinal é que você já não busca na mesma intensidade, porque depois que nós pecamos, nós temos que pedir perdão pro Senhor e buscar a palavra dele, né, pra ele nos lavar com o sangue dele. E tu já não faz mais isso, tu já começa a querer não servir mais nos ministérios, você já começa a ficar fraco espiritualmente, já não faz... Um exemplo, por exemplo, se você antes ouvia um hino que você gostava, e toda vez que você ouvia aquele hino te dava uma vontade de chorar, e de repente, você, ao ouvir aquele mesmo hino, você não sente nada, eu acho que isso já é um sinal da ausência do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo te abandonou, mas que você esfriou espiritualmente, onde o Espírito Santo já não tem tanta... influência na sua questão sentimental do que ele tinha antes, quando você dava liberdade pra ele agir na sua vida. E às vezes nós brincamos muito com o Espírito Santo, como Sansão, né? Exatamente. Sansão, ele brincou muito com a sensibilidade que ele tinha em Deus. Sim. E por isso que quando ele perdeu os seus cabelos, né, que ele entregou seus cabelos pra Dalila, ele perdeu totalmente porque ele já não tava mais com sensibilidade. O que é engraçado com o que, tipo assim, quando ele perdeu, né, a presença de Deus ali, que ele cortou o cabelo porque ele deixou de manter uma doutrina que o Senhor tinha dado pra ele, ele automaticamente entendeu, o Espírito Santo não estava mais com ele. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo já não estava mais com ele, e ele percebeu que ele já não tinha a mesma força que ele tinha antes. Ele percebeu que aquela presença que ele tinha com Deus, aquela intimidade que ele tinha com o Pai de antes, de outrora, ele já não tinha mais ali. E por isso ele orou pedindo que o Senhor novamente estivesse com ele, né? Porque ele sabia que ele já não tinha mais aquela intimidade que ele tinha outrora. Às vezes nós entregamos as nossas pérolas para pessoas que não merecem o que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós entregamos coisas nossas para pessoas que não morreram por nós. Exatamente. Para pessoas que não estão nem ídolos, aí, né? por nós. Nós idolatramos muito a pessoa em si e não levantamos e não entoamos um louvor ao Senhor. Nós, aquele pregador lá, meu Deus, aquela pessoa daquele tipo, daquele jeito. Sim. Você começa a idolatrar as pessoas e começa a esquecer do quão sublime e quão majestoso é o Senhor. Então nós não podemos deixar com que pessoas façam a nossa cabeça dizendo que é pra nós, desiste desse Deus, sabe o que... sabe, para com isso, você tá perdendo a tua vida pro Senhor. Teve uma ilustração que eu vi esse tempo atrás, de como se fosse um rapaz que voltou ao passado pra falar pra Jesus que Judas iria trair ele. Aí ele chega pra Jesus e fala assim, Jesus, eu voltei aqui porque eu queria dizer que Judas vai te trair. É aquela ilustração que a gente pensa, se a gente tivesse avisado Jesus, talvez ele... Só que assim, Jesus sabia de tudo. Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Aí o que eu achei interessante naquela ilustração é que quando ele chegar pra Jesus e dizer que Judas iria trair Jesus, ele pegou e falou assim, meu filho, eu já sei disso. Além disso, todos os dias você me trai, mas mesmo assim eu continuo te amando. A gente, todos os dias, a gente acaba desanimando Jesus, a gente acaba desapontando ele, mas mesmo assim Jesus todos os dias tem o mesmo amor por nós. Ele nunca deixa nos amar. Isso que eu acho lindo. É sobre isso. É sobre a graça. E hoje o mundo confunde muita graça com libertinagem. Tanto que a Bíblia vai falar sobre os nicolaítas, né? Que eles eram pessoas que pregavam o evangelho como se dissessem assim, vocês podem pecar, mas Deus ainda continua amando vocês. Independente se você perder, se você não pedir perdão pro Senhor, mas não é isso. A graça não é isso. É quase mesmo o pensamento dos calvinistas, que acreditam que Jesus tem os pré-determinados à salvação. Os pré-determinados à salvação. E eles podem pecar, que Jesus ainda vai escolher. Só que não faz sentido essa linhagem de pensamento. Só que o salário do pecado seria a gente ser crente, não é mesmo? Se a gente já tá predestinado a ser salvo, de que adianta a gente estar indo na igreja? Se a gente já tá salvo, pra que eu vou pra igreja? E, tipo, por que a pessoa que não foi destinada ao céu, por que ela não pode ir? O que ela fez pra não merecer ir ao céu? Não faz sentido esse tipo de pensamento. Como se a vida dela, claro, Jesus Deus já escreveu a nossa história. Isso é fato. Só que ele não revela a nossa história. Exatamente. Jesus ele sabe quem vai pro céu e quem não vai. Sim, só que ele faz com que nós vivamos a nossa vida para que nós possamos aprender a viver com ele. Sim, é o livre-arbítrio, né? Sim, ele deu esse livre-arbítrio desde o Éden. Exatamente. Entende? E na cruz ele deu essa intimidade, ele liberou essa intimidade não acha? pra ter nós. Claro, o livre-arbítrio é bom porque a gente tem a liberdade de escolher o nosso destino. Só que em teoria, a gente também não pode dizer que, claro, não é querendo dizer que Deus não esteja correto, mas os anjos, quando Satanás, Lúcifer, conseguiu dominar uma terça parte dos anjos e fez com que eles se rebelassem contra as coisas do Senhor,
Os anjos, posteriormente, depois que viram que tudo deu errado, não pediram ao Senhor que tirasse o livre-arbítrio deles para que eles fizessem somente a vontade do Senhor, que eles não tivessem a opinião de querer decidir entre a opinião deles e a vontade do Senhor, mas que o Senhor controlasse totalmente a vontade deles, que eles pediram que o Senhor tirasse o livre-arbítrio deles. Por isso que os anjos não têm liberdade de decidir o seu próprio pensamento, eles são simplesmente focados 100% no céu. Será que não seria melhor se a gente não tivesse livre-arbítrio? Assim, seria, claro, seria bom se a gente não tivesse essa opção. Mas Deus ele é um Deus tão amoroso. Que deu liberdade, né, pra gente decidir. Ele é um decidir, Deus né? tão libertador. Exatamente. Que ele deu essa liberdade para os filhos escolherem aquilo que eles querem fazer. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, fazendo a vontade de Deus. Deus deixa nós fazer o que queremos fazer, mas diante dele. Exatamente. Diante da vontade dele. Sim, você pode tomar suas decisões da vida, mas Deus deixou a palavra de Deus, tanto que Deus também deixou a Bíblia, né? A palavra de Deus usou pessoas para escrever a palavra dele, para que nós pudéssemos andar nesse caminho Exatamente. correto. A Bíblia, né? O nosso pão diário, o pão da vida, né? A palavra de Deus, Jesus, Deus mandou Jesus morrer por nós, para que nós pudéssemos ter essa liberdade da Bíblia, da intimidade com Deus. Então Deus sim dá o nosso livre-arbítrio, mas que nós podemos usar ele dentro do nosso propósito. Bora para a pergunta 5 então. Porque às vezes continuamos fazendo coisas para Deus, mesmo quando nossa vida com Ele já não é mais a mesma. Então, eu vou tentar... Como se a pergunta dissesse, tipo, quando a gente faz as coisas para Deus, mesmo estando frio ou mesmo estando distante, às vezes achando que nós estamos distante, né? Sim. Eu vou tentar usar uma ligação. Tentar pegar um outro assunto para tentar explicar o que eu quero dizer. Vamos supor, muitas das pessoas no mundo hoje, vamos usar um exemplo do futebol. Se você é de uma certa cidade e ali tem um time, e você gosta daquele time e você torce para ele. Eu vou usar esse exemplo, não tem nada a ver, mas eu vou usar para entender mais ou menos o que eu quero dizer. Você gosta muito daquele time, só que uma certa parte ele começa a perder e ele vai lá para baixo, vai para a última divisão. Não é por isso que você não vai mais torcer para aquele time, porque você gosta daquele time. Então é aquela coisa, eu acredito assim, não é porque você não está num bom momento que você vai deixar de adorar Jesus. Porque se a gente ama Jesus verdadeiramente, aí é o que eu digo, é o que separa os verdadeiros adoradores daqueles que adoram Jesus pelos motivos errados. Se você adora Jesus verdadeiramente, você não vai deixar de adorar ele porque você não está num bom momento. Porque você sabe que se agora não está numa boa fase, mas Jesus vai te auxiliar. E Jesus, como a Bíblia vai dizer, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você sabe que se você adorar Jesus e se você realmente ama de todo o coração, Jesus vai te auxiliar. Porque é aquela coisa, não é porque aqui na vida, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o que. Não. O maior galardão nosso não está aqui na terra. Aqueles que, muitas das vezes, quantas pessoas que a gente já viu que eram humildes de vida, mas que quando faleceram a gente sabia que foi para um lugar melhor, que foi para o céu, e lá eles serão muito mais ricos do que qualquer pessoa aqui na terra que tem muito dinheiro. Então é assim, não é porque você está numa fase ruim agora que você vai talvez permanecer o resto da sua vida assim. Jesus sempre vai te auxiliar, independente da forma como você esteja. Mas Jesus está sempre do seu lado, diferente daqueles que estão no mundo, que estão cheios de dinheiro, mas não tem quem auxilie eles. Quantas vezes a gente vê reportagem de pessoas ricas que estão na depressão? Né? Então é aquela coisa, não é o dinheiro que vai trazer felicidade pra você, mas é Jesus que vai trazer a felicidade. E nem sempre a felicidade está no dinheiro, mas sim na presença do Senhor. Existem pessoas também, a gente tem que deixar pautado, que estão na igreja, mas que tipo assim, não adoram ao Senhor daquele jeito, assim, sabe? Ou, por exemplo, eu tô passando por problema no casamento, eu tô passando por problemas na minha vida pessoal, então eu vou me curar primeiro pra depois eu ir na igreja adorar a Deus. Mas, na verdade, Deus quer que você venha do jeito que está, mas não saia do mesmo jeito, mas que seja transformado pela presença. Quando você vai tomar banho, você se limpa primeiro antes de tomar banho ou você vai sujo mesmo? Tipo assim, você não vai precisar se limpar pra ir pra presença de Deus, você simplesmente vai. Que Jesus vai te limpar através da graça do Senhor. Eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. Esses tempos atrás eu tava fazendo meu devocional e eu tava ouvindo uma música do Alessandro Vilas Boas que era Quero Conhecer Jesus. E aí eu tava nessa questão assim de como eu adorar o Senhor verdadeiramente, sabe? Como ter esse coração. E aí o Espírito Santo ministrou: filha, abre seus olhos e imagine, eu estou aqui do seu lado, mas imagine que eu estou aqui na sua frente e cante essa música pra mim.
Me adore, canta essa música pra mim. Eu quero ver se você vai ser a mesma. Eu não fui a mesma. Exatamente. Porque eu tava cantando olhando pra face do Senhor. Nós, quando nós adoramos a Deus, nós não temos que pensar o que o irmão tá pensando do jeito que você tá adorando a Deus. Ou, ai meu Deus, o que Deus vai pensar de mim por eu estar aquela coisa, pecando? a gente não louva pra homens, mas sim pra Deus. Mas sim pra Deus. Se então, Deus recebeu nosso louvor, sim. pouco importa a opinião E uma dos coisa homens. que eu sempre falo quando eu vou pregar em algum lugar, eu sempre falo, imagina como Jesus estaria olhando pra você agora. Exatamente. Sabe? Como ele te olharia agora? Sem você conseguir ir pra casa pra se limpar, pra fugir, pra fingir que tá de boa. Exatamente. Imagina como Jesus estaria te olhando agora, sentado nesse banco, sabendo tudo que você tá passando. Como ele te olharia? Uma frase que eu vi muito, que eu achei muito interessante esses dias, vendo algumas pregações de pastores assim muito renomados. Ele perguntou assim, que ele tava falando agora sobre estar na presença de Deus, né? Aí ele perguntou assim: você está feliz em estar aqui na presença do Senhor, na presença de Jesus? Aí todo mundo na igreja: ah, sim, estamos, bênção. Aí ele perguntou assim: mas será que Deus está feliz em estar na sua presença? Será que ele se sente bem estando perto de você? E é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Às vezes a gente tá feliz em estar do lado do Senhor. Mas será que ele tá feliz de estar do nosso lado? Será que ele se sente confortável vendo como são as nossas atitudes perante a ele? E eu acredito que quando o filho pródigo, né? Quando um filho afastado volta, é como aquela mãe que acabou de ganhar neném e ela olha pro filho e pensa assim: uau, filho, onde você esteve esse momento inteiro que eu precisava de você? Exatamente. Sabe, a mesma coisa Deus, quando nós voltamos pra ele, ele deve pensar assim: uau, filho, onde você estava? Sabe, porque Deus não precisa de nós pra ser Deus. Não. Mas ele precisa de nós porque ele tem esse amor ágape, Deus amor sem de nós pai. é tudo e nós sem Deus somos nada. Tipo com certeza. Uau, e é aquela coisa, esse exemplo do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta pra casa, que ele percebe o erro dele, né? O quanto ele errou em sair da presença de Deus, que também é a mesma coisa. Se ele saiu da presença do pai, é a mesma coisa que saímos da presença de Deus. E ao voltar, ele pensou que Deus, que no caso o pai, ia falar mal dele, não ia mais aceitar ele, que ia xingar ele, mas não, o pai recebeu com amor e lhe deu um abraço e um beijo. E aí a gente trocou entende, suas vestes, exatamente, colocou um anel novo, né? A gente entende que Deus, a gente muitas vezes fica talvez com receio de voltar pra Deus, que a gente pensa, eu acho que Deus nem se importa mais comigo, ele não quer mais saber de mim, eu não tenho mais jeito. Mas não, Deus só está te esperando voltar. Para que ele possa te abraçar, te dar um beijo e renovar a sua vida. Assim como ele trocou as vestes do filho pródigo, assim ele vai trocar o seu coração pecaminoso por um coração novo. Por um coração de carne, exatamente, não de pedra, né? E a mesma coisa, quebrei a minha aliança com Deus, ele vai colocar um anel no seu dedo novamente, vai te trazer, vamos reconstruir a nossa aliança, vamos reconstruir aquela intimidade que se quebrou, que se fundou, sabe? Deus, ele pensa dessa forma. Exatamente. Pergunta 6. O que pode fazer uma pessoa perder o primeiro amor? Bom, eu acredito que que a gente pode, assim, a pessoa, eu não sei, mas eu acredito que tem a possibilidade da gente perder a salvação. Claro, com certeza. Por conta dos pecados, por conta do coração. Sabe, o coração abandonou. Isso é tão sério que até mesmo se a pessoa tiver, vamos supor, a vida inteira no caminho do Senhor, no último segundo da sua vida ele fazer alguma coisa errada, ele já perde a salvação, né? Isso que eu acredito muito profundo. Que assim, a nossa salvação, o nosso primeiro amor é aquele amor que, cara, você chora dia e noite querendo a presença de Deus. Sim. Sabe, só que, por exemplo, quando a gente vai no retiro, no retiro de jovens, num encontro com Deus, nós estamos naquele ambiente da presença, onde tá aquela coisa, porque foi um ambiente preparado. E daí quando a gente volta, temos a nossa vida. Sim. A nossa vida real, os problemas ainda não foram resolvidos, as coisas não foram resolvidas ainda. Que muitas das vezes o ambiente não é aquele mesmo ambiente. E não é mais aquele mesmo ambiente. E algumas pessoas se decepcionam. Por quê? Porque não é o mesmo ambiente, exatamente, não é a mesma busca que ela estava buscando naquele lugar. Vocês já viram aquele vídeo que as pessoas falam assim, quando você tá ouvindo louvor, você chora, você grita. Mas e se a música parar? E se tudo desligar? Exatamente. Vamos supor, você tá ouvindo aquela música que muitas das vezes incentivam nossas emoções a quererem, né, chorar. Mas se do nada alguém parar e pausar aquela música e você ficar no silêncio, você ainda vai querer continuar chorando daquela forma? Ou é uma questão emocional e não espiritual? Eu acho que o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo tem levantado pessoas não para serem seres emocionais, mas serem racionais, seres racionais. Exatamente. Seres que entendem o quê? Cara, essa aqui é a presença de Deus. Exatamente. Eu sei sentir a presença de Deus. Isso aqui não é uma emoção, isso aqui é a minha transformação. Eu também, é aquilo que me transforma. Eu entendo muito que o primeiro amor também pode ser, vamos supor, muitos pregadores até falam isso. Você lembra
Aí às vezes a gente tá no culto ali, tá meio frio, tá meio à parte do que tá acontecendo. E aí a gente para pra pensar, você lembra quando você se converteu ao Senhor? O primeiro dia que você aceitou Jesus na sua Sim. vida, você lembra daquela emoção, aquele sentimento que você teve no seu coração? Aquela chama ardendo, querendo, a vontade de querer ser cada vez melhor? Eu acredito que o primeiro amor seja tipo isso, você tentar reacender aquela chama que você teve quando encontrou Jesus pela primeira vez. Aquela vontade de querer ser cada dia melhor e estar cada vez mais envolvido, né? Mais atuante na obra. Eu acredito que o primeiro amor seja isso. E quando a gente fala sobre voltar ao primeiro amor, seria automaticamente voltar à questão primitiva do nosso amor ao Senhor. Né? Aquela vontade de querer estar cada vez mais envolvido, cada vez querendo ser mais filhos de Deus do que somos, né? Então, e a Bíblia vai do meu ponto dizer de vista, aqui em entendo que seja isso. Apocalipse 2 e 5, vai dizer assim: lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Eu acredito que quando nós nos arrependemos, nós devemos voltar. Por exemplo, assim, eu pequei, vou lá e vou orar. Mas aí quando você peca, você volta, ora, mas fica ali no óleo, sabe? Fica ali, se remindo, sabe? Deixando que o Espírito Santo te renove novamente, como Davi. Davi, ele foi considerado o segundo coração de Deus porque ele se arrependia de todo o coração. Sim. Não é porque ele Davi não era perfeito. Ele não era iníquo. Ele era verdadeiro. Não é porque ele era perfeito que ele não pecava, mas é porque ele sabia se arrepender dos erros dele. Sim, é exato. E é isso que as pessoas não entendem hoje. Não sabem se arrepender. Não sabem pedir perdão pro Senhor. Exatamente. Jesus mesmo disse que quando nós pedimos alguma coisa, nós pedimos mal. Não é Deus que se alinha ao nosso coração, mas é nós que nos alinhamos ao coração de Deus. Sim, exato. E nós precisamos, sabe, todos os dias caminhar para essa busca, essa direção, esse caminho, ser mais parecido com Cristo. Nós não vamos ser como Cristo. Eu acredito que muitas pessoas, elas acham que por você ser como Cristo, tem que parecer Cristo, tem que ser santo, tem que fingir ser santo. Não, você tem que ser humilde. Exatamente. Sabe? Ser um coração bondoso, amoroso, sabe? Corrigir no momento certo e ter um coração segundo o coração de Deus, né? Ter um coração segundo o coração de Deus, sabe? Não se deixar enganar pelas pessoas, sabe? Ser firme na palavra, ser firme mesmo naquilo que Deus colocou no seu coração. Não trocar, porque Jesus, ele não trocou o propósito pela dor dele. Sim. Jesus não trocou o propósito. Ele, em Getsemane, ele falou: Pai, se for possível, tire esse cálice de mim. Mas Deus não tirou. Mas sobretudo, faça a sua vontade, faça não a minha. a sua vontade. E Deus fez a vontade dele em Jesus. Exatamente. Satanás achou que tinha perdido, mas não, Jesus ressuscitou. Às vezes a gente tem que entender isso, é uma reflexão muito importante. A gente tem nossas vontades, mas que a gente saiba orar e dizer que o Senhor não faça aquilo que a gente quer, mas sim a vontade dele na nossa vida. Porque eu tenho certeza, eu sei que sim, a vontade de Deus sempre vai ser melhor que a nossa. Porque é aquela coisa, a gente vê o agora. Muitas das vezes as nossas vontades são baseadas naquilo que estamos vivendo no momento, mas Deus vê lá na frente. Por isso que a vontade dele é melhor do que a nossa. Porque ele vê o que a gente não vê. Deus, ele ouve conversas que nós não ouvimos. Exatamente. Ele está em lugar que nós não estamos. Às vezes nós dizemos: por que aquela pessoa se afastou de mim? Mas talvez você estava sentando numa mesa em que você saía e ela falava mal de você. Exatamente. E Deus sabe do propósito que tem na tua vida, e por isso ele te tirou daquele lugar, ele te tirou daquela mesa, tirou daquelas pessoas. Às vezes Deus permite certos acontecimentos porque faz parte de um processo para algo que ele tem maior na sua vida que você ainda não sabe. E é um testemunho, né? Exatamente. Porque tudo que nós vivemos não é não é maldições que correm atrás de nós, mas são testemunhos, experiências, porque Deus nos ensina através das nossas experiências. Exatamente. Sabe, ele sempre está nos ensinando, no ordinário da vida, ele sempre está nos ensinando. Jesus sabe de tudo, né? Ele é presente, onisciente, onipotente e tudo que acontece nessa vida é aquela coisa, Deus é o dono de tudo, então ele que manda em tudo aqui, exatamente, né? Então, sobre voltar ao primeiro amor, eu acredito que voltar para a presença do Senhor é voltar do jeito que você está. Não queira se limpar primeiro, não queira ser mais rico ou mais pobre, ou enfim, qualquer outra coisa do tipo. É aquela coisa, só volte. Volte, não importa como você esteja, jeito que está. Volte. Todos nós fomos encontrados de alguma forma pelo Senhor. De alguma forma nós fomos tocados por ele, e isso veio com o primeiro amor. E às vezes a gente pode se frustrar porque a gente pensa assim: por que aquela pessoa Deus usa assim? Por que aquela outra pessoa Deus usa assim? Por que eu não sou assim? É porque cada um, Deus tem um jeito de agir, Deus tem um ministério para cada um. Já pensou se todos nós tivéssemos o mesmo propósito, cada um fosse todos igual? Todo mundo igual? Todo mundo com a mesma vocação. Exatamente, não seria legal.
é legal porque Deus tem pra cada Por um exemplo, se todo mundo ministério tivesse a mesma diferente. vocação de libertação. Sim. Então, Ou de cara, louvor. Ou de louvor. Todo então, mundo canta, o mundo qual é a só graça? seria louvor e libertação. Não... Olha um exemplo, se todo mundo louvasse, não existiria pregação. Se todo mundo pregasse, não existia o louvor. É tipo assim, cada um, Deus tem um ministério diferente. E é isso que é a perfeição de Deus. A perfeição de Deus é isso, porque cada um tem um chamado diferente. Já pensou se todos nós tivéssemos uma vida igual ao outro? Quão sem graça seria o mundo? É tipo isso. E os ministérios da Bíblia, né? Mestre, pastor, evangelista, apóstolo, e tem mais um que eu esqueci. Presbítero, auxiliar. Então assim, Deus te chamou pra um certo propósito e você precisa entender isso. Ah, Duda, mas como que eu entendo o meu propósito? Primeiro você lê a Bíblia e você entende o seu chamado, que é pregar o evangelho. Sim. É o ID. A gente Esse sente é no teu coração chamado. o que é a sua E o vontade. propósito é aquilo, a vocação ao qual Deus te deu. Ah, Deus te deu o dom de cura? Então vai, se aprofunda nisso. E é aquela coisa, muitas das vezes Deus vai pegar o seu ponto mais fraco e vai te fazer aprimorar isso. Por exemplo, se você é tímido, Deus vai te botar pra pregar. Se você não gosta de ir lá em cima no conjunto tocar, Deus vai te botar pra louvar. É tipo assim, Deus não tá preocupado com o seu ponto fraco, ele vai querer te aperfeiçoar pra você ser melhor naquilo que você acha que não é bom. Você usava drogas, você bebia, você fumava, então Deus vai te colocar no ministério missionário para você ir atrás de pessoas que passam por isso, para você ajudar essas pessoas. Ah, eu fui uma pessoa muito pobre na infância ou em qualquer outra coisa. Então Deus vai te ajudar, vai te chamar para esse ministério de missão, para ir ajudar outras pessoas, sabe? A nossa família a família do Samuel tem um grande chamado missionário, né? E eles fazem missões na África, né? E eu acho isso muito legal. Meu desejo era ir um dia, mas eu quero em Israel um dia. Cada tempo o seu tempo, né? E eu acho isso muito lindo, porque eles não vão lá só pra passear, pra conhecer, mas eles vão lá pra pregar o evangelho. Cumprindo o mandamento que a Bíblia vai dizer na ide por todo mundo e pregar o evangelho. É tipo nações, isso. Né? Sim. Tem muitas almas sedentas por Cristo que ainda nem conhecem a palavra de Deus. E a gente às vezes pensa, mas quando que Deus vai me enviar? Da mesma forma que, como Deus vai me usar? Meu Deus, será que eu vou ser usada por Deus? Da mesma forma que Jesus falou para os seus discípulos quando enviou eles a primeira vez. Olha, vão, porque eu vou estar com vocês. E eu vou dar as palavras certas, porque eles tinham vergonha, eles não sabiam que palavras dizer. Então Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te dar alinhamento no coração, vai te alinhar com o coração dele. Você vai entender muitas coisas da sua vida para você poder entender da vida das outras pessoas. Exatamente. Sabe, nós precisamos entender quem nós somos para depois entender por que as pessoas são daquele jeito. Exatamente isso. Galera, esse foi o vídeo de hoje, podcast aqui com a Duda. Foi muito bom recebê-la aqui no canal, a gente pôde aprender muito. E se vocês quiserem uma continuação de uma série assim, que a gente continue trazendo as pessoas aqui pra gente fazer um estilo podcast de perguntas e respostas, deixa aqui nos comentários quem vocês querem que a gente traga e quais as perguntas que vocês gostariam que a gente fizesse. Então seria isso, pessoal. Deus abençoe a cada um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Falou!